Lucas capítulo 20, versículo 27 diz assim: Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. É um texto bastante interessante, não muito pregado. E eu quero tomar ele por base para falar hoje sobre o seguinte tema: depois da morte. Apesar do tema ser meio sombrio, mas eu quero falar da vida. Por que depois da morte? Porque nós sabemos que a morte hoje ela ocupa a maior preocupação do mundo. Os noticiários locais, regionais, estadual, nacional, internacional, ele dá uma ênfase toda especial quando aconteceu alguma coisa que resultou em mortes. Uma explosão, um terremoto, um maremoto, uma tragédia qualquer. Enfim, parece que quando há morte, o ser humano se interessa em divulgar isso. E você acaba o dia todo, todos os dias da semana, todos os dias do mês, querendo ou não, lendo e ouvindo de quantos morreram, por que morreram, do que morreram. E todos os dias o mundo diz: coisa terrível a morte. Se não houver morte, parece que a mídia não se ocupa muito. Não resultou em morte, a notícia não é tão importante. Mas quando morre alguém, a cobertura é grande, o investimento é alto, a notícia ela vai longe. E quanto mais gente morre, quanto mais a morte reina, mais valiosa fica a notícia, mais importante fica o feito. Podemos dizer que antes da morte, nós temos respostas, sonhos, orientação, ensinamentos, crenças. Ou seja, antes da morte, todo mundo mora aqui. Antes da morte. Antes da morte, todo mundo pode te orientar que caminho andar, que roupa vestir, que comida comer, onde passear, onde passar as férias, enfim. Existem 1000 orientações. Agora, depois da morte, todo mundo se cala. Depois da morte, um silêncio, um horror, dúvidas, medo, incredulidade, insegurança, misticismo. Antes da morte, todo mundo tem resposta para tudo, todo mundo tem orientação para tudo, mas chegou a morte. A notícia mais vendida hoje, depois dela ninguém fala mais nada. E para nós que estamos vivos, o assunto é do nosso maior interesse. Porque a melhor maneira de saber sobre a morte é antes dela. Depois dela, não adianta mais ter orientação, nós não podemos mais mudar o seu curso. No texto que nós lemos, os saduceus, eles queriam saber de Jesus alguma orientação sobre a morte. E eles não acreditavam na ressurreição. Versículo 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre. Antes da pergunta, vamos ver quem está perguntando. Saduceus, religiosos, que não acreditavam na ressurreição.
pergunto, por quê? Se não tem ressurreição, então vou crer no quê? O que será da vida? Se a morte é um fato, se a vida passa rapidamente, se a morte é inevitável. Agora, por que será que eles não creem na ressurreição? Porque gostam da morte? Porque não gostam da vida? Ou porque não tem mais esperança na vida? Ou porque acha que a morte é muito forte e não pode ser vencida? O que será que passa pela mente, pelo coração, pela vida de uma pessoa que não crê na ressurreição? E eu entendo que não é tão simples crer na ressurreição. É muito simples falar que crê. Agora, verdadeiramente cremos na ressurreição? Você crê num corpo sem vida, voltando a viver num corpo eterno? Você crê na morte morrendo? E isso ser um problema resolvido já nos problemas de Deus, e a vida já é um fato profetizado e prometido? Será que nós cremos isso a ponto de ter isso como um fato no nosso futuro? Ou às vezes, como os saduceus, pensamos assim, olha, a morte é tão feia, não quero graça com ela, e eu acredito na ressurreição. Eles não acreditavam, duvidavam da vida e falavam que a morte ela reinaria eternamente, porque eles não acreditavam na ressurreição. Mas agora, tendo a oportunidade de encontrar com Jesus em uma das reuniões do templo, os outros evangelistas mostram o local, eles perguntaram para Jesus um fato hipotético, não é nem real. Falou, mestre, Moisés, colocando Jesus contra a própria palavra dele. Se ele é de Deus, a palavra de Deus. Moisés recebeu a lei de Deus e Moisés falou na sua lei que se um irmão casado morrer, não tendo ele filhos para deixar a sua descendência, o outro irmão pode casar com a viúva e suscitar a descendência. Isso é um fato. Está escrito lá em Deuteronômio 25:5. Aí eles montaram um caso hipotético ali. Vamos fazer uma hipótese aqui. E se, para justificar que não deve ter ressurreição. Explica isso para mim, Jesus. Se tem ressurreição, então vamos imaginar, um homem morreu, aí o irmão dele foi lá e casou, não teve filhos, o terceiro, o quarto, o quinto. 7 irmãos casaram com a mesma mulher. Uma mulher no 7º casamento. Que felicidade, hein? Que tragédia. Até na hipótese eles exageraram. 7. Não sei se era a mulher que matava ou eles morriam. Mas era um caso hipotético para armar uma cilada para Jesus. E aí, Senhor, agora, por fim morreu também a mulher. E se tem ressurreição, lá na ressurreição, como é que vai fazer? Que ciumeira que vai ser lá? Quem que vai ser o marido dela? Como é que essa mulher vai se ajeitar com os 7 maridos lá na glória? Pergunta para Jesus, de qual deles será a esposa? Eu acho que o maior fundamento da incredulidade, do poder de Deus, da ressurreição e das revelações grandiosas de Deus para o seu povo, está exatamente aqui. O fundamento está aqui. Nós queremos entender a vida lá, mais ou menos como ela é aqui. Se aqui nós temos os nossos amores e dissabores, amigos e inimigos, e aqui eu consigo cortar a volta de um e de outro, amar um e odiar o outro, mas e lá na glória? Quando a gente estiver tudo junto? Se tem ressurreição, como é que a gente vai se ajeitar? A viúva com seus 7 maridos, no seu 7º casamento, os pais com os filhos, empregado com o patrão, alunos com professores, membros com obreiros, homens, jovens, adolescentes, enfim, todos nós temos as pessoas próximas, as distantes e às vezes até os desafetos. Como é que vai ser isso do outro lado? É pergunta para Jesus. Então o fundamento da incredulidade está que nós, em vez de desaprendermos a vida de filhos do mundo, para entendermos a vida do reino dos céus, nós queremos partir da vida de um mundo caído para entender a vida de um mundo perfeito. Aí não faz o menor sentido.
Talvez seja esse o motivo de muitas pessoas acreditarem mais na morte, porque a morte é uma realidade, a ressurreição é uma promessa. A morte é visível, a vida eterna é uma promessa de Deus. Por enquanto, visível só na vida de Cristo. Mas uma promessa dele que ele venceu a morte, que a sua vitória não era uma vitória meramente ou puramente dele, mas que ele estava vencendo a morte por todos que acreditavam no seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu acho que quando nós temos que lidar com a nossa própria realidade, será que é a hora em que isso que está acontecendo no mundo à nossa volta, a enchente mata tanto, a guerra mata tanto, o trânsito mata multidões, enfermidades dizimam vidas todos os dias, muita gente dorme e não acorda. Enquanto nós estamos vivos, como eu disse, aqui antes da morte, todos nós temos fala. Todos nós temos sonhos, todos nós temos esperança, todos nós temos caminho. A pergunta de Jesus, quem vai impactar a vida deles agora, é se eles acreditam que Deus tem poder e se eles acreditam no poder de Deus na vida deles, para mudar a realidade deles de um mundo caído, de um mundo maldito, para um mundo bendito, onde a morte não tem herança, onde ela não tem poder e nem atividade. Ao responder à pergunta, no versículo 34, Jesus faz a seguinte colocação: então acrescentou-lhe Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Quem são os filhos deste mundo? Somos nós. Nós não somos de Marte. Nós não somos do céu. Nós somos filhos de Adão e Eva, filhos da queda. Como herdeiros da queda, nós somos filhos de um mundo. Que mundo é esse? Um mundo maldito. Um mundo que se emancipou de Deus e passou a viver sem Deus e a morte veio a reinar. E aqui nós temos um tipo de vida onde a morte reina. Por quê? Porque Deus disse que se o homem pecasse, ele morreria. Como Deus é verdadeiro, a morte veio e ninguém foge dela. Só que Deus vem em socorro do homem para transformar ele em não filhos do mundo, mas em filhos de Deus. Então, neste mundo caído, maldito, de morte, de diferença, nós somos deste mundo. E aqui neste mundo as coisas acontecem de um jeito que, se nós não entendermos a promessa e aceitarmos a promessa de Deus para mudarmos de mundo, para fugirmos desta era e entrarmos numa outra era, ninguém terá outra sorte. E esta morte que nós tanto tememos, ela não é tão terrível quanto a outra que é eterna. Essa é só a morte que causa separação. A terrível é a morte eterna, como eu vou ler alguns textos para os irmãos agora. Então Jesus deixa claro que na visão, na era deste mundo, ou seja, no tempo da humanidade, no tempo pós-queda, tem um tipo de vida. Esse tipo de vida está falido, amaldiçoado e resulta em morte. Agora ele vai revelar um outro tipo de vida. Por que eu acho importante nós estudarmos isso? Porque nós precisamos ouvir Deus, o Senhor da vida, senão essa mensagem de morte vai ficar impregnada na nossa alma. O que tem de gente com a Bíblia aberta, falando o nome de Deus, mas não tem uma convicção de salvação, de imortalidade, de vida eterna. Por quê? Porque a fala da morte é muito forte. E a mensagem da vida ela é muito fraquinha. Quase não se fala mais em vida. Porque a notícia que as pessoas gostam de ouvir, que eles abrem os ouvidos e o coração e que dá importância e que vende, que você pode escrever na revista, no jornal que todo mundo compra, é morte. Quando você fala da vida, há muita dúvida, muito misticismo. Esses fariseus dizem não haver. Baseado no que eles dizem isso? Do mesmo jeito que muita gente diz, para mim deve ser assim, para mim deve ser assado, eu acredito que morreu, acabou, eu acredito. Baseado no quê? Se Deus vivo nos dá uma esperança de vida, eu que não tenho outra opção, que habito num mundo de morte, tenho agora uma oportunidade de mudar para um outro plano, vou duvidar da única porta aberta, do único meio de resgate que me resta. Então, no meio de todas essas vozes que falam no mundo sobre morte,
nós temos Deus, o único que fala depois da morte. O ser humano se cala. Os grandes, os fortes, os bons, quando chega diante da morte, fazem silêncio. A pergunta para Jesus é, depois da morte, se é que tem vida, como vai ser essa vida? Ele faz revelações aqui, irmãos, maravilhosas para a nossa vida. Ele diz, filhos do mundo vai levar uma vida de filho do mundo. Mas o versículo 35 diz, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Jesus aqui serenamente faz uma revelação como se estivesse falando de coisas tão naturais quanto o sol que eles viam brilhando. Não, os filhos deste mundo, quem vive para este mundo, quem ouve a mensagem deste mundo, quem só acredita no mundo, quem está atrelado ao mundo, quem o coração está no mundo e vive puramente para o mundo, é isso aí que o mundo é. Um final trágico, de morte, de mal a pior. Mas Jesus agora se revela a um outro tipo de pessoas, dizendo, os havidos dignos de alcançar a era vindoura. Havidos, do verbo haver, ou seja, haverá. Ele disse, haverá entre os mortais os que vão vencer a morte. Eles foram achados como dignos, por que dignos? Porque foram dignificados em Cristo Jesus, que venceu a morte por eles. De entrar na era vindoura. Já teve a era antes da humanidade, tem agora a era da humanidade, e a Bíblia diz que terá a era pós-humanidade. Se Jesus disse que a era dos salvos é pós-mundo, é pós-humanidade, ele está dizendo que vai ter pessoas, olha que bênção, olha a porta que ele abre para nós crermos no seu depoimento, na sua revelação, dizendo, terá pessoas, os havidos dignos, ou seja, haverá pessoas salvos do mundo, deste mundo da morte, deste mundo de maldição, deste mundo de pecado, haverá pessoas que eles entrarão na era vindoura. Pensou que maravilhoso isso? Jesus está falando de pessoas que viveram num corpo mortal, que passaram pela morte, mas que saíram do outro lado, passou a era da humanidade e entraram numa era vindoura agora, em corpo glorificado. Onde a morte morreu e eles não têm mais problema com morte, eles estão vivos. Os humanos terminou a era da humanidade e agora na pós-humanidade ele fala de uma era vindoura, em que nós não seremos mais de corpo de carne e osso, mas com um corpo celestial como o dos anjos. Não tem aqui nenhuma interpretação humana, interpretação pura, limpa, literal de Jesus. Dizendo assim, olha, você não quer crer na ressurreição? Todo mundo tem o que crer. Você quer crer na morte? É o que você vai herdar. Com ela que você vai viver. Viver na morte eterna. Mas como? Viver na morte? Exatamente. A Bíblia fala que o homem foi feito para viver. Ou ele viverá na vida ou ele viverá na morte. É uma morte eterna, de horror. O mundo fala da morte. Deus fala da vida. Nós vamos ver que Jesus vai pegar a própria palavra de Moisés para falar da vida. Eles usaram Moisés para falar da morte. Então ele fala de uma era vindoura, e eu quero acrescentar aqui Lucas 13, 29, quando Jesus diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Depois em Apocalipse 22 e 14 diz, bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito de se assentar na mesa, no reino de Deus. Falando de pessoas vindo dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos da terra. Norte, sul, oriente, ocidente, vindo do além, vindo da morte e achados dignos de entrar na vida. Para a pergunta deles, olha, lá na glória, na imortalidade, não vai ter essa vidinha de mundo caído.
em que cada um leva os seus desafetos, seus amores, suas preferências, seus conceitos, preconceitos. Lá onde a morte não entra, lá onde a maldição não chegou, aonde Deus é o Senhor da vida, é outro tipo de vida. E ele diz que haverá pessoas dignas de alcançar a vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Não é todos os mortos que vão ressuscitar para a vida, não. Dentre os mortos e mortos eternos, muitos sairão dali e entrarão para a vida. Queridos, pense no alcance deste ensinamento de Jesus. Se alguém vendesse na terra a imortalidade, quanto você pagaria por ela? Diga para mim. Diga para você. Se tivesse esse produto para ser vendido, se um grande cientista, se alguém tivesse descobrido o elixir da vida eterna e dissesse que custa muito caro, o que o homem não faria pela imortalidade? Até onde nós iríamos em termos de sacrifício, de renúncia, de dedicação, de busca? Quanto nós daríamos do nosso próprio suor, do nosso próprio sangue, do nosso próprio sacrifício, da nossa própria vontade, de tudo que nós tivéssemos para dar? Talvez, para prolongar a vida, 1 século. Pagaríamos muito. Agora imagine, ele está falando de imortalidade. Sabe qual é o preço? De graça. O preço é ter a ousadia de, no meio de tanto testemunho e mensagens de morte, crer na palavra da vida. Chamar para a tua vida fé. Trazer à existência aquilo que não existe. Moro num corpo de morte. Sei que a morte está diante de nós a qualquer momento, em qualquer curva por aí. Só que tem uma coisa. Deus veio para vencer a morte e abriu um portal para a vida eterna, que ele chama de imortalidade, que pessoas entrarão lá, que eles foram dignos pela morte de Cristo Jesus. E que todo mundo pode, de graça, se ele crer no caráter de Deus, na promessa de Deus, dar ouvido à vida e rejeitar a fala da morte, ele entrará na vida. Só que não tem muita gente falando da vida por aí. Os noticiários falam da morte, o tempo todo da morte. E você vai ouvindo, isso vai ficando impregnado, isso vai minando a fé, isso vai roubando a esperança. Quando a gente menos espera, a nossa crença na ressurreição já é uma crença assim, falar, Senhor, eu creio na ressurreição, mas meu Deus do céu, tenha misericórdia, não deixa eu morrer não. Porque vai que não é desse jeito. Uma fé vaga, distante. Quando Jesus diz dos havidos dignos de alcançar a era vindoura, ele diz juntamente no versículo 35, e a ressurreição dentre os mortos. Os havidos dignos, os salvos, e os ressurretos dentre os mortos, que vai ficar morto lá, que vai ressuscitar depois para a morte eterna. Os que foram chamados da morte para a vida, eles foram chamados dentre os mortos. Eu vou ler só um versículo só, mas tem muitos que dizem esse mesmo texto aqui. Daniel 12:2 diz assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna. O homem foi criado por Deus para viver para sempre, não tem morte. A morte foi uma consequência que veio existir por causa do pecado, mas ela teve um começo, ela tem um percurso, ela terá um final. Depois desta morte, quem escolheu a vida, foi havido digno de entrar na vida. Vai ser ressurreto dentre os mortos. E os que não escolheram a vida, escolheram a morte, ficarão com a morte. Da morte eles irão para a morte eterna. Em João 5, 28 e 29 diz, vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Palavra de Jesus. Uma palavra de Deus a Daniel e a outra de Jesus, do jeitinho que ele disse, sem nenhuma interpretação humana. Para aqueles que duvidavam da ressurreição, ele faz uma revelação
tão bombástica, dizendo assim, lá que a gente vai estar numa outra era, na era vindoura, num outro corpo, num outro plano, numa outra dimensão, a gente não se casa. Mas os meus prazeres que eu tenho aqui? Não, lá os anjos têm outro prazer. O prazer deles é em adorar, é em servir, é em estar diante de Deus. Eles têm um prazer, eu creio que muito maior do que o nosso prazer de mundo caído. Porque os nossos prazeres são momentâneos. Eles acabam a cada instante que a gente os satisfaz. Numa outra vida, numa outra dimensão, numa outra era pós-humanidade, nós teremos um outro tipo de prazer em viver. Falou, quem entrar lá, não vai ter mais esse negócio de casar, dar-se em casamento, patrão empregado, irmão de cara virado um com o outro, briguinha daqui, briguinha de lá, amores, desafetos, amigos, inimigos. Não, quem entrou lá está livre disso. Entrou numa vida tão gloriosa que ninguém pode descrever como ela é. Mas Jesus diz que quem entra lá não pode mais morrer. Olha o versículo 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Profetiza aqui a imortalidade para os seus. Mortais entrando na imortalidade. Perdidos entrando na salvação. Filhos do mundo sendo transformados em filhos de Deus. Em João 8,51 diz: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Promessa, guardar a sua palavra. Em João 8,26 diz, quem crê em mim, não morrerá eternamente. Depois, 2 Timóteo 10 diz, Jesus não só destruiu a morte, mas ele trouxe luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho. Queridos, sabe o que é isso? É uma promessa de Deus dizendo, pode viver todos os dias tranquilo. Se alguma coisa te acontecer, você está garantido, você é imortal. Se você não acordar, você é imortal. Se alguma coisa ceifar a sua vida, você está garantido por Deus em Cristo Jesus para entrar na imortalidade. Por quê? Porque nós acreditamos no Evangelho da graça, de graça. Nunca foi tão fácil vencer a morte. Eu disse que nós pagaríamos qualquer coisa pela imortalidade. O problema do homem é que ele gosta de coisa cara, coisa complicada. Tudo que é de graça ele não valoriza. Sabe por que o homem está destruindo o planeta? Porque o planeta é de graça. Quanto custa o oxigênio? Quanto custa a água? Quanto custa a fertilidade da terra? O oxigênio custa caro quando nós temos que pagar ele no hospital. Mas fora do hospital, está aí para o homem poluir. Mas as coisas caras, complicadas, o homem dá valor. Por quê? Porque ele tem um Deus chamado dinheiro, e cada vez que ele mexe no dinheiro, aí a coisa... Mas como Deus é gracioso, ele colocou a vida eterna no nível do pé do homem. Dizendo, ó, não está no céu para você falar, tenho que pular. Não está longe para você falar, tenho que buscar. Não está num patamar que você fala, eu tenho que sacrificar. Não, colocou num nível que todos podem entrar. E agora alguns olham para Jesus e falam, duvido que vai ter ressurreição. Não acredito. Ele faz uma revelação dizendo, olha, haverá salvos, haverá imortais, haverá filhos do mundo transformados em filhos de Deus, mortais em imortais, perdidos em salvos. Vocês escolhem. Se vocês não escolherem, vocês não serão filhos de Deus e nem filhos da ressurreição. A Bíblia diz em Romanos 8, 16, 21, que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus são filhos da ressurreição. Moisés indicou isso, disse Jesus. Versículo 37. Versículo 36, encerrando, diz, pois não podem mais morrer. Por que não podem mais morrer? Passaram pela primeira morte. Essa que mata
o físico para receber um corpo glorificado. Agora, como filhos de Deus, filhos da imortalidade, deixaram de ser filhos do mundo, não podem mais morrer, entraram e serão como os anjos. Os anjos não envelhecem. Os anjos não adoecem. Os anjos não se entristecem. Os anjos não deprimem. Os anjos não choram. Os anjos têm um prazer enorme em viver na presença de Deus. Uma vida tão distante da nossa vida que às vezes nós somos tentados a não crer que isso é para a nossa vida. Por isso nós temos que ouvir a mensagem da vida para crer na vida. Palavra de Jesus, o Criador da vida, que veio para vencer a morte, dizendo, haverá sim. Porque eles creram, foram achados dignos. Versículo 37 diz, e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, em Êxodo 3:6. Eu nunca pregaria num texto desse para falar da vida. Parece que Moisés não estava dizendo nada disso. Mas olha que pregador fantástico que era Jesus. Ele falou, vocês estão citando Moisés para falar que ele mandou o irmão suscitar descendência ao irmão, que a esposa ficou viúva, sem filhos? Então tá bom. Ouça Moisés então. Lembra quando Deus falou com Moisés na sarça que ardia e não se consumia? Como é que Moisés chamou Deus? Moisés chamou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha, Deus não é Deus de defunto. Se ele é o Deus de Abraão, significa que Abraão está vivo. Mas nós sabemos onde ele foi sepultado? Não importa, ele está vivo. Deus não é Deus de mortos. Se Moisés chamou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, disse Jesus, Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Portanto, se ele é o Deus de Abraão, Abraão está vivo. Isaac está vivo, Jacó está vivo, e qualquer pessoa que morreu crendo em Cristo Jesus está vivo. Porque diante de Deus, disse Jesus, todos vivem. Olha o versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Nós entendemos que Jesus disse assim, olha, se é que vocês querem ouvir a palavra de Moisés, então entenda a palavra de Moisés. Impressionante como nós temos facilidade para citar pessoas como exemplo negativo, quando na verdade elas foram grandiosas. Moisés, Abraão, Maria. Eu gostaria que todo mundo que crê em Maria como intercessora ouvisse Maria. Gostaria que todo mundo que adora Maria entendesse Maria. Que todo mundo que cita Moisés entendesse Moisés. Que todo mundo que adora qualquer santo entendesse o que esses santos creram. Como eles viveram. Pessoas notáveis. Maria, Moisés e todos os santos. Pessoas de vida exemplar, mas a forma como as pessoas se referem a ele não é a forma como eles viveram. Jesus corrigiu essa crença em Moisés. Vocês estão pegando o exemplo de Moisés para não crer que há vida? Ao contrário, Moisés chamou Deus de Abraão. Deus não é Deus de mortos, então Abraão está vivo. Na mensagem da transfiguração, apareceu conversando com Jesus, Elias e Moisés. Quanto tempo fazia que Moisés tinha morrido? Lá estava Moisés vivo, conversando com Jesus. Numa reluzente aparição, numa visão da glória, uma antecipação de Deus. Nós temos ali no Monte da Transfiguração, uma antecipação de Deus para aguçar a nossa fé, para melhorar a nossa crença. Ele antecipa uma palhinha, um pouquinho da glória futura. Enquanto alguém podia estar pensando em Moisés, levando flores no túmulo, invocando os mortos, ó saudades, Moisés estava lá vivo, conversando com Jesus. Talvez olhando para quem faz isso, dizendo, que estupidez. Por que as pessoas dão ouvido à voz da morte?
As pessoas gostam de invocar mortos, lembrar dos mortos como mortos, como se eles estivessem penalizados, distantes de Deus, até os da fé. Quando fala dos santos, parece que eles estão lá num sacrifício enorme para interceder por alguém. Eles não intercedem por ninguém. O intercessor da igreja é o Espírito Santo de Deus. Eles cumpriram com a sua missão, entraram na glória, estão aguardando o dia da ressurreição para entrar definitivamente na imortalidade. Palavra de Jesus dizendo: Deus não é Deus de mortos. Quem gostar de morte vai ficar sem Deus. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais necro. Cultua-se a morte, valoriza-se a morte, vende a morte, rouba-se a vida. Até parece que a nossa vida veio a existir quando a morte chegou. A morte é um acidente. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Nós não sabemos o tamanho do quintal da criação. Nunca ninguém conseguiu sondar tudo que Deus criou. E tem vidas e mais vidas fora da nossa vida, vida celestial. Por causa da desobediência, nós nos tornamos filhos do mundo, herdeiros da morte. E vivemos num mundo onde a morte é muito falada. Por isso nós muitas vezes desesperançamos da vida. Eu quero dizer, irmãos, que depois da morte fala a vida. Quando os homens não falam mais, o Deus vivo diz: para mim não tem morte. Diante da minha presença está todo mundo vivo. Só vai permanecer na morte aqueles que gostaram de ser filhos do mundo, incorporaram, aceitaram a mensagem do mundo, receberam a morte de Adão, a maldição da terra, a morte da vida humana, veio a vida, mas eles gostaram mais da morte, escolheram a morte, portanto ficarão com a morte, eternamente na morte. Paulo disse: mas quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus, Deus não nos deixou na morte. Neste mundo maldito, Ele enviou a vida, e a vida veio e venceu a morte, destruiu a morte, para agora comunicar vida a todos os seus filhos. Portanto, nós podemos de antemão, pela fé, tomarmos como herança da nossa vida a imortalidade. Sem vida morta, sem obras mortas, sem adoração morta, sem invocação morta, sem veneração à morte. A morte está com os seus dias contados. Quem crê nisso, diga amém. Palavra de Deus. Revelação de Jesus para massacrar essa casta de religiosos que herdaram a morte e duvidam do poder de Deus para trazer a vida a todos os seus filhos. Promete salvação, promete imortalidade, promete a bênção de sermos filhos de Deus, porque Deus, quem quer se relacionar com Ele, tem que gostar da vida, porque Deus é vivo. Ele é um Deus vivo. De qualquer forma, com as possibilidades que nós tivermos, seja lá como for que nós vivermos, nós temos que amar a vida, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Quem não gosta da vida, quem pragueja a vida, quem enaltece a morte, quem gosta da morte, ele está praticamente rompendo com Deus. Porque a nossa queda, ou seja, os efeitos de filhos do mundo, termina na nossa vida com a morte. Aí é que nós entramos na vida. É uma sentença de Deus. Deus falou: no dia em que pecar, certamente morrerá. Portanto, como Deus é verdadeiro, como Deus é justo, Ele falou, acontecerá. Mas a nossa morte termina na morte. Acabou. A partir dali nós não somos mais filhos do mundo. Fomos criados por Deus, recebemos uma herança maldita de Adão, mas agora entramos em aliança com Deus, recebemos a herança da vida em Cristo Jesus, terminou o corpo herdado de Adão, agora voltamos a ser filhos de Deus na imortalidade, numa era vindoura, onde nós nunca mais poderemos morrer. Isso é um presente de Deus para cada ser humano. Se isso não for o suficiente para nós tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nada mais no mundo será. Porque nada mais na vida vale do que a vida. Um presente de Deus
para todos os seres que estão vivendo num mundo de morte. A imortalidade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Se uma equipe médica pudesse nos prometer a imortalidade, nós nunca mais esqueceríamos dele. Sempre diríamos obrigado. Estou vivo porque devo isso a você. Mas eles não podem. Eles trabalham pela vida. Mas às vezes os médicos, mesmo querendo salvar a vida, eles dizem: fizemos tudo o que podíamos. Não foi possível. Jesus, o médico dos médicos, veio até a nossa vida e disse: foi possível. Você não vai morrer eternamente. Você vai viver comigo como filho de Deus, filhos da ressurreição. Você não poderá mais morrer, porque filhos de Deus não morrem, só filhos do mundo. Porque somos filhos do mundo, talvez passamos pela primeira morte, mas porque entramos no reino dos céus, pela graça do Evangelho, entraremos na era vindoura, uma promessa de Deus sobre a sua vida. Hoje, milhares de pessoas morreram. Eu não sei se eles eram filhos do mundo ou filhos de Deus. Se os que morreram são filhos de Deus, entraram na vida. Os filhos do mundo morrem. Os filhos de Deus entram na vida, na imortalidade. Nunca se esqueça deste presente de Jesus para a sua vida. Esse é o motivo de nós darmos a Ele toda a glória e todo o louvor. Mudou a nossa sorte, mudou o nosso destino. E trouxe a sua vida sobre a nossa vida, para que pudéssemos viver. Que bom saber que um dia nós vamos viver sem despedidas, sem adeus, sem lágrimas, sem saudades, sem esperanças perdidas. Mas a mensagem terrível da morte vai morrer. E a mensagem da vida, do Cristo que ressurgiu vivo ao terceiro dia, ecoará por toda a eternidade. Porque Ele vive, nós viveremos. Deus eterno, Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Maria, nosso Deus, meu Deus. Como é bom ter um Deus vivo. Como é bom, ó Deus, sentir a Tua vida na nossa vida, anulando, ó Deus, todo o efeito deste mundo que mata a fé, que mata os sonhos, que mata a vida, que rouba a esperança. Deus, nós queremos renovar tudo isso em nós, porque Tu és o Deus da vida. Não há final contigo, ó Deus, Tu és eterno. E eu quero te pedir hoje, ó Deus, em nome de Jesus, que a vida que há em Ti, no Teu Espírito Santo, venha sobre a nossa vida, para nos encher, ó Deus, de vida para vivermos. Num mundo, ó Deus, que morre em todos os sentidos, nós queremos continuar vivendo até o último dia da nossa vida, como filhos do Deus vivo,
que tem prazer na vida, que tem prazer em viver, que vive intensamente, ó Deus, na esperança da imortalidade pela obra e mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, ó Deus, nós não aceitamos mensagem de morte, mensagem que mata, mensagem que rouba, que destrói, que minam a vida. Nós repreendemos isso no poder e na autoridade que há no nome de Jesus e ministramos a Deus a vida da tua vida, do teu Espírito Santo, para a vida da tua igreja na face da terra. No nome de Jesus, ó Deus. Faça reviver hoje, ó Deus, as nossas esperanças, o nosso compromisso, o nosso sonho, o nosso ministério, Senhor, os nossos planos, o teu propósito na nossa vida, que tudo isso, ó Deus, seja vivificado pelo teu Espírito Santo. Nós não queremos, ó Deus, viver sem a tua vida. Não vale a pena viver, ó Deus, sem a tua vida em nossa vida. Por isso nós renunciamos este mundo caído para renovar, ó Deus, a nossa aliança, o nosso compromisso com a vida que há em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, olha para cada vida aqui agora individualmente. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa de Ti. Tu sabes, ó Deus, o que vai na alma de cada um dos seus filhos. A dor, às vezes o medo, a insegurança, tudo que este mundo gera em nós, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelos desafetos. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, sopra a tua vida, que destrói, ó Deus, toda a morte, toda a enfermidade, na alma, no espírito, no corpo, que elas sejam vencidas agora na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, trazer a saúde da alma, do espírito, do corpo, para os teus filhos viverem uma vida intensa na tua presença. Cobre cada vida aqui, Senhor, cada família aqui reunida, representada, com o teu sangue, todos os dias do seu viver na face da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Continue com seus olhos fechados. Repita comigo: Deus, eu quero renovar a minha aliança contigo em Cristo Jesus. Creio que Ele é o teu Filho, que Ele veio para morrer a minha morte, para me dar a sua vida. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse para a minha vida. Eu quero, ó Deus, crer e servir todos os dias da minha vida o Senhor da vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.